Bom dia, futuros cervejeiros e cervejeiras, bem-vindo ao nosso curso básico de fabricação de cerveja artesanal. Meu nome é Humberto e eu vou conduzir vocês por essa introdução ao maravilhoso universo de fabricação da cerveja caseira. Qual é o nosso objetivo? Primeiramente, é nivelar os conhecimentos técnicos teóricos sobre matéria-prima e o processo de fabricação da cerveja. Anotem as suas dúvidas, pega um caderninho, anota as suas dúvidas, que durante todo o dia que a gente vai fazer o nosso processo prático, vocês vão poder tirar quantas dúvidas vocês quiserem, tá bom? Vamos lá? Primeira parte do nosso treinamento, nós vamos ver quais são as matérias-primas envolvidas no processo de fabricação da cerveja artesanal. Tá? Então, nós vamos passar pela água, nós vamos passar pelo lúpulo, nós vamos passar pelo malte e nós vamos passar pela levedura. Vou detalhar para vocês cada um desses ingredientes, detalhar suficientemente para vocês entenderem o processo de fabricação, entender basicamente o que cada um desses itens integra dentro do processo de fabricação, dentro da sua cerveja. Primeiro item é a água. Mais de 90% da cerveja é água, então dá para entender que a água é um item de extrema relevância no processo de fabricação de cerveja ou dentro da própria cerveja. Tá? A água existem aspectos físico-químicos envolvidos, não é necessário a gente falar muito sobre isso agora, mas cada água tem características específicas, tanto que se vocês pegarem água de galão, pegam uma etiqueta de um galão, compara com outro, vocês vão ver que elas têm características diferentes entre uma água e outra. O que interessa muito para a gente neste momento é o seguinte: a influência do pH, principalmente do pH no tratamento da água cervejeira. O pH, quanto mais alto o pH vai de 0 a 14, tá? Quanto mais alto o pH, pior para a gente. A nossa água ela tem que ser levemente acidificada. Ela precisa ter ela não pode ser alcalina, ela tem que ser ácida. Então, a maioria das águas de galão, por exemplo, elas vêm aí com 6.2, 6.5, algumas 7. Essas que estão em 7, por aí, eu não recomendaria vocês comprarem, já que se for usar água de galão. Qual é o pH ideal para quem vai fazer cerveja? É entre 5.3 e 5.5. Se vocês conseguirem achar uma água com esse pH entre 5.3 e 5.5, excelente, excelente, excelente. Comprem essa água e podem usar sem medo de ser feliz. Durante o processo de mostura, que é o processo que a gente vai ver, é esse pH de 5.3 e 5.5. Já na fervura, o pH ideal é entre 5.1 e 5.3. Por quê? Existem enzimas que vão atuar durante o processo de mostura. Durante o processo de fervura, elas já vão estar neutralizadas, então não faz diferença. Mas durante o processo de mostura, essas enzimas elas vão atuar dentro dessa faixa de pH de 5.3 a 5.5, que é o ideal. Mas se tiver muito alto, como é que você faz para corrigir? Você pode usar ou ácido lático ou ácido fosfórico. O ácido lático ele é mais fácil de usar. Você pode usar em gotinha, ele é bem sossegado de usar. Já o ácido fosfórico, ele é um ácido muito forte. Então você precisa de pequenas quantidades para que ele baixe o pH da água. Evidente que você vai ter que ter algum acessório, uma fita de medição de pH, um pHmetro, por aí vai, para poder fazer essa correção. Resumindo, é assim, ó. No início, vocês muito provavelmente vão usar água de galão. Então procurem uma água de galão que tenha o pH mais próximo possível de 5.5. É possível, eu sei que tem 6.2, se tiver até 6.5, nem se preocupa muito. Porque quando você joga o malte, o próprio malte já faz uma pequena correção do pH. Então não precisa ficar neurótico, nem nada com isso. Mas, minimamente, a correção do pH é importante, é necessário. Por quê? Porque se o pH estiver muito alto, ele vai extrair da sua cerveja polifenóis. Esses polifenóis vão deixar a sua cerveja turva,
você não vai conseguir clarificar ela tanto e vai deixar a sua cerveja muito provavelmente adstringente. Lembrando, o vinho seco, quando você bebe vinho seco, ele trava a língua, aquilo é adstringência. Então, muito provavelmente, vocês vão ter uma adstringência e uma turbidez que não vão conseguir retirar da sua cerveja. Então, prestem muita atenção na água quando vocês forem comprar. Os preços não variam entre uma água e outra, mas a qualidade varia bastante. Malte. O que é um malte? O malte nada mais é do que um produto transformado do grão de cevada ou outro cereal qualquer, tá? Que foi induzido a um processo de germinação. Quando ele começa a germinar, esse processo ele é interrompido e aí rompe-se a radícula, que é com aquele brotinho, aquele pequeno broto, e aí ele vai para o momento de secagem. As nossas cervejas, basicamente, elas vão ser feitas de malte de cevada, tá? Que é, a cevada é um cereal. Existem outros tipos de malte, como malte de milho, malte de arroz, malte de trigo sarraceno, não importa. Malte, ele é um cereal que foi induzido a um processo de malteação, secagem e torrefação, tá? Então, quando a gente fala em malte, a gente normalmente especifica malte de cevada, tá bom? O que a malteação faz? Imaginem um grão cru, esse grão é extremamente duro, e aí ele é induzido a esse processo de malteação e ele é transformado. Nesse processo de transformação, você ativa algumas enzimas dentro desse malte, você enfraquece um pouco a casca dele, porque senão você não consegue usar esse malte no teu processo, porque ele vai ficar muito duro e ele não vai ter o que a gente precisa, que são ingredientes internos ao grão, para poder transformar em mosto cervejeiro. Então, o processo de malteação nada mais é do que pegar um grão cru e transformar esse grão em grão utilizável no processo de fabricação de cerveja. O lúpulo. O lúpulo um dos principais ingredientes do processo de fabricação da sua cerveja. Ele é o que dá o tempero da cerveja. Quando vocês tomam, por exemplo, uma IPA, e aí você sente aquele cheirão delicioso, aquilo é lúpulo. Tá? Aquilo trata-se de lúpulo. Em algumas cervejas em maior quantidade, outras cervejas em menor quantidade, mas aquele gosto amargo, aquilo é lúpulo, tá bom? Além dele conferir esse gosto amargo, essa característica deliciosa à cerveja, ele também ajuda a preservar a cerveja. Ele é um conservante natural e ele ajuda a preservar a cerveja. Então, cervejas bem lupuladas, elas tendem a ter uma validade maior. Cervejas pouco lupuladas, como uma American Lager, por exemplo, ou uma American Light Lager, por exemplo, elas tendem a ter uma validade, um shelf life menor. Uma outra característica do lúpulo é que ele é bacteriostático. Ele evita a proliferação de bactérias. Ele não é bactericida. Ele não mata bactérias. Não adianta passar ele no chão que ele não vai matar nada. Mas ele é bacteriostático. No líquido, quando isomerizado, quando misturado com sua cerveja, ele ajuda a proteger contra a proliferação de bactérias. E existem basicamente dois tipos de lúpulo. Tá? Existem os lúpulos aromáticos e os lúpulos de amargor. Qual a diferença entre eles? Os lúpulos aromáticos, eles são extremamente ricos em óleos essenciais, que são aromático, é a parte do aroma do lúpulo, e eles são pobres em alfácidos. O que são esses alfácidos? Substâncias amargas que, quando misturado com a água, quando isomerizado, né, quando misturado no mosto cervejeiro, quando isomerizado, ele transforma aquele líquido num líquido amargo. Já o lúpulo de amargor, ele é pobre em óleos essenciais e ele é rico em substâncias amargas. O que isso significa basicamente? Quando a gente faz uma receita, quando a gente desenvolve ou quando a gente vai colocar, vocês vão ver isso na prática, normalmente a gente coloca o lúpulo aromático no final da fervura, lá no finalzinho. Os lúpulos de amargor, eles precisam de tempo e temperatura
para isomerizar, para pegar aquele alfa-ácido e transformar em isoalfa-ácido e transformar aquele líquido num líquido amargo. Ele precisa de tempo e temperatura, tá? Então, normalmente os lúpulos de amargor, a gente coloca eles no início da fervura. Para quê? Para temperatura, início da fervura, e tempo, fervura de 1 hora. Então, isso é o suficiente, 1 hora de fervura, que geralmente é isso, para isomerizar os lúpulos. Processo de fervura a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Um detalhe importante é que os lúpulos de aroma, eles são colocados no final do processo. Por quê? Por que eles são colocados no final do processo? Porque os óleos essenciais são extremamente voláteis. Então, se vocês colocam esse lúpulo de amargor no início da fervura, vai chegar no final da fervura, vocês não vão ter nem amargor, porque ele é pobre em substâncias amargas, em alfa-ácidos, e vocês também não vão ter aroma, porque esses óleos essenciais, eles vão ferver e eles vão evaporar junto com o vapor. Então, em regras gerais, lúpulo aromático no final da fervura e lúpulo de amargor no início da fervura. Existem regras, como existem exceções para tudo, tá? Mas, em geral, é assim que funciona. Levedura. Existe uma frase muito legal que diz assim, ó: cervejeiro faz mosto. Quem faz cerveja é levedura. É exatamente, tá? No processo de fabricação, o que a gente fabrica, aquele líquido açucarado, que a gente chama de mosto cervejeiro, isso é o que a gente faz. A gente vai pegar esse líquido açucarado, esse mosto cervejeiro, e vai adicionar a levedura. É a levedura que vai pegar aqueles compostos que existem dentro daquele líquido, que foram transformados, que foram extraídos do malte de cevada ou de outro malte qualquer, e vai transformar isso em cerveja. Durante esse processo, existe liberação de CO2, porque o mosto, a levedura, ela vai transformar aquele mosto em CO2 e vai gerar o álcool. É no processo de fermentação que o álcool é gerado na cerveja. A levedura, ela pega aqueles compostos, metaboliza aquilo lá e transforma aquilo em álcool e CO2. Durante boa parte do processo, esse CO2 ele é expulso, tá? Por um airlock, que vocês vão ver depois funcionando, ele é expulso, tá? E depois, e durante esse processo que também transforma CO2, também transforma em álcool e também gera alguns outros subprodutos de fermentação, como ésteres, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente, tá bom? Existem basicamente dois tipos de levedura. Existem as leveduras para lagers, que elas fermentam entre 8 e 14 graus, que é a temperatura faixa ideal de trabalho dela, e ela é feita para cervejas mais neutras, como Pilsen, Bock, Helles. Você não sente grandes aromas frutados, grandes aromas florais nessas cervejas. Por quê? Porque elas são cervejas lagers fermentadas em baixa temperatura. E existem as ales. Escreve-se ale, mas lê ale, que fermentam entre 15 e 24 graus. Essas leveduras, elas transformam o mosto cervejeiro em cervejas mais intensas, em cervejas mais frutadas, as melhores, né? Diga-se de passagem. Uma Pilsen, por exemplo, é uma cerveja que não tem muito gosto. Tem um pouquinho de gosto de malte. Uma Bock é uma cerveja neutra também, ela tem muito malte. Ela tem características de ter uma quantidade de malte muito grande. Já se você pega uma Weiss, que é uma ale, por exemplo, ela tem aquele aroma de cravo e banana. Se você pega uma IPA, ela tem aquele aroma frutado. E aí vão uma série de outras cervejas. Em geral, é assim, ó. Lager, você precisa inclusive de um controle de temperatura para sua geladeira, porque ela vai fermentar entre 8 e 14, e aí você precisa de alguma coisa para ligar e desligar a geladeira, tá? Então, para chegar nessa temperatura, fatalmente você vai precisar de algum outro componente. E as ales, para quem não tem uma geladeira, por exemplo, é a melhor opção. Por quê? Porque você pode fermentar em temperatura ambiente.
processo de fermentação, quanto mais alta a temperatura de fermentação, mais frutada a sua cerveja fica. Só um detalhe, essas faixas que eu coloquei entre 8,14, 15 e 24, não existe um consenso literário nessas faixas. Vocês vão ver, por exemplo, entre 7 e 12, 16 e 25, o 13, o 14 e o 15 viram um limbo. Mas assim, o que vocês têm que ter em mente? As cervejas tipo Lager, uma Pilsen, por exemplo, ela tem que fermentar em baixa temperatura. E um detalhe importante: quanto mais baixa a temperatura de fermentação, mais tempo demora para fermentar. Então, se você fermentar uma cerveja em 10 graus e fermentar outra em 22, a que está fermentando em 22 graus, ela vai fermentar muito mais rápido, tá bom? Abaixo de 8 graus, geralmente a levedura, ela até trabalha, mas ela trabalha no metabolismo tão lento, que a gente pode dizer que não fermenta. Então, se por exemplo vocês colocarem a sua cerveja numa geladeira sem um controle adequado de temperatura e ela chegar em 6 graus, essa cerveja não vai fermentar nunca. Ela vai demorar uma barbaridade para fermentar. Então, se atentem a isso, tá? Abaixo de 8 graus ela não fermenta, acima de 24 ela pode começar a gerar uma acidez desagradável por conta da temperatura, por conta do processo de fermentação em altas temperaturas, tá bom? E agora a gente entra propriamente no processo de fabricação. O processo de fabricação ele é relativamente simples. Ele tem uma moagem, ele tem um cozimento do grão, que a gente chama de braçagem, o processo todo de é uma mostura. Depois que você prepara o mosto, você clarifica aquele mosto. Depois que você clarifica aquele mosto, você ferve aquele mosto, você resfria, você fermenta, você matura e você envasa. Esse é o processo de fabricação: moagem, mostura, clarificação, fervura, resfriamento, fermentação, maturação e invase. O invase, apesar de ele estar representado com um barril, vocês podem colocar a tua cerveja em garrafa, que geralmente no início vai ser feito em garrafa, e barril. Tá? No nosso curso, na nossa aula prática, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão encher garrafa. Barril é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é também perfeitamente possível, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro processo, que é o processo de moagem. Qual é o objetivo da moagem? O objetivo da moagem é quebrar o grão. Tá? Você tem que quebrar esse grão para expor o interior dele, o amido. Para quê? Para a enzima poder pegar esse amido e transformar em açúcar. Basicamente é isso. Se você fizer uma moagem que passe grãos inteiros, vocês vão perder eficiência. Por quê? Porque a enzima não entra, não passa pela casca desse grão e transforma o amido que está lá dentro em açúcar. Então vocês precisam quebrar 100% dos grãos. Essa é a meta, quebrar 100% dos grãos, tá bom? Quando você quebra esse grão, você precisa preservar a casca dele para que ela fique mais inteira possível. Se você quebra demais a casca, tem dois problemas. O primeiro problema é que essa casca ela vai ser usada no processo de clarificação que a gente vai ver ali na frente. E ela vai entupir. Porque como a casca vai ficar muito quebrada, ela vai compactar demais e ela entope. Se você quebra demais a casca, você vai extrair dessa casca um componente fenólico. E esse componente vai deixar a sua cerveja mais turva. Ele vai deixar a sua cerveja adstringente. Então, a casca, a moagem é de extrema importância que seja feita da forma certa. E existem basicamente dois tipos de moedor: aquele vermelhinho, que é um moedor de disco, e existem os moedores de rolo. Qual a diferença entre eles? O de disco, ele pega o teu grão e ele dá uma destruída nele. Dá para regular direitinho? Dá para regular, mas dá um pouco mais de trabalho. Já o moedor de rolo, ele pega o seu grão e ele amassa o grão e ele quebra a casca dele, tá? Qual dos dois é melhor? Evidente que o moedor de rolo. O moedor de disco, ele é baratinho, mas ele
destrói um pouco o seu grão. É possível regular ele para ficar certinho? Sim, é possível, perfeitamente possível, mas dá um pouco de trabalho. Observem na imagem que existem dois grãos ali. Tem um monte de grão quebrado, mas eu destaquei dois pelo seguinte: você tem um grão quase inteiro, uma casca muito bem preservada, e uma outra casca que quase cortada pela metade. Isso é importante. Quando você estiver moendo, como é que você regula? Moeu, olha como é que está a moagem. Se ela estiver muito fina, que a gente chama, vai destruir muito a casca. Vai acabar com a casca do seu grão. Casca essa que você vai precisar no processo lá da frente. Então, faça uma moagem ideal é uma moagem em que o grão quebra, mas a casca fica preservada. Isso é o que a gente chama de moagem ideal. Quanto mais preservada a casca, melhor. Por quê? Porque você não vai extrair da sua casca polifenóis e você também vai aproveitar essa casca de uma forma melhor no processo de clarificação lá na frente no processo de mostura. Vamos para o segundo processo de fabricação, que é a mostura. O que é a mostura? É o cozimento do grão. Qual é o objetivo da mostura? A mostura ela vai tornar solúvel em água compostos do malte que geralmente são insolúveis. Estão naquela parte branca lá do malte, no endosperma dele. O que a gente precisa dali? Praticamente amido e proteína. Tá? O amido é aquela parte branquinha, a proteína está contida nele. Para quê? As enzimas vão pegar esse amido e vão transformar em açúcar. E vão pegar e vão extrair do meu grão proteína. Essa proteína vai me dar uma sustentabilidade para a espuma, ela vai manter a qualidade da espuma e ela vai dar um certo corpo à cerveja. Por quê? Porque essa proteína ela permanece, boa parte dela, durante o processo de fabricação até o consumo final. Tá? Existem, né, durante esse processo de mostura, várias enzimas, que a gente vai ver uma tabela daqui a pouco. Existem várias enzimas que atuam transformando esse amido e essa proteína em substâncias. As principais delas são beta-glucano, alfa-milase e beta-milase. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho. Cada enzima dessa, ela atua numa determinada temperatura e pH. Tá bom? Isso é muito importante porque vocês vão ver que a maior parte das enzimas atuam naquele pH entre 5,3 e 5,5 no processo de mostura. E é extremamente importante que vocês tenham um fogão adequado. Tá? Se você tiver, por exemplo, um caldeirão de 60 litros, que é um caldeirão enorme, você não vai conseguir fazer cerveja no fogão de casa. Até 20 litros, um caldeirãozinho de 36 litros, você ainda consegue se tiver um fogão bom. Mas o ideal é que durante o processo de mostura, durante o processo de cozimento, de fervura, você tenha um fogão adequado. Isso vai ajudar muito no seu processo. Isso vai encurtar o seu tempo e vai aumentar a qualidade da cerveja produzida. Então, observe a nossa tabela. Observe que eu passei uma linha vermelha em volta dela e observe uma coisa. Na parte de cima o pH, então nós temos ali um pH entre 5,5 e 5, 5,3 ali mais ou menos. E a maior parte das enzimas, elas estão nesse pH. E a temperatura, que é na coluna da direita, que está em graus Celsius, observem que acima de 35 a 45 são enzimas que vão ajudar no processo de quebra da beta-glucano, beta-glucanase. Depois, entre 55 e 65, beta-milases. Alfa-milase ali entre 68 e 72. Então, observem que a grande maioria das enzimas, elas atuam dentro da nossa faixa de trabalho, nossa faixa de mostura. E agora eu vou passar para vocês quais são as principais faixas de trabalho da enzima. Vamos lá. Entre 50 e 55 graus é o chamado repouso proteolítico. O que a enzima, o que a protease vai fazer? Vai extrair desse meu grão proteínas
que vão permanecer na minha cerveja e vão deixar a minha cerveja com mais consistência de espuma. O que que isso significa? Que durante o processo de cozimento, eu vou deixar a temperatura do meu mosto entre 50 e 55 um determinado tempo. Quanto tempo, Humberto? Depende da receita, tá? Então, quando você cozinha o seu grão em determinada quantidade de tempo, dentro dessa faixa entre 50 e 55, vocês estão extraindo do seu grão proteínas. E aí você sobe a temperatura na sua rampa de temperatura e para o seu cozimento, desliga lá o fogo e para entre 60 e 65. O que acontece com o seu grão quando você cozinha o mosto entre 60 e 65? Quem vai trabalhar são as beta-amilases, que vão pegar aquele amido, transformar esse amido em cadeias menores de açúcar. Açúcares pequenos, açúcares menores. Esses açúcares menores, a levedura pega esses açúcares, metaboliza esse açúcar e transforma ele em álcool e CO2. Então, quando você faz uma rampa de temperatura entre 60 e 65, você favorece as beta-amilases, que vão pegar açúcares, vão pegar o amido e transformar em açúcares menores, que vão transformar isso em álcool e CO2. E aí, você sobe novamente a temperatura entre 70 e 75. Entre 70 e 75, quem atua são as alfa-amilases. O que as alfa-amilases fazem? Elas pegam o amido e convertem em açúcares maiores. Esses açúcares maiores, a levedura não consome. Eles vão ficar residuais na sua cerveja, deixando ela com um corpo mais alto e uma leve sensação de adocicado dependendo do malte. E claro, dependendo da quantidade de tempo que ficou, tá? Então, o que que acontece entre 70 e 75? As alfa-amilases vão pegar aquele amido que ainda está disponível e vão converter este amido em açúcares maiores. Esses açúcares maiores não serão fermentáveis. Então, eles não vão se transformar em álcool e CO2. Terminado o processo, finalizado o processo, vocês têm que subir a temperatura entre 76 e 78 para inativar essas enzimas. A inativação da enzima é de extrema importância para manter o padrão da sua cerveja. Porque se você não inativar essas enzimas, elas vão continuar atuando durante o processo de clarificação e aí elas vão continuar trabalhando e vocês não vão ter o controle total do teu processo. Então, assim, terminou, inativa a enzima e pronto. Uma vez inativada, já era. Só para vocês terem uma ideia, um processo normal de mostura, ele demora 1 hora e 20. Tá? Então, dentro dessa 1 hora e 20, vocês vão ter que, quando estiver desenvolvendo receita, isso lá na frente, por enquanto, vocês só vão seguir receita, vocês vão ter que dividir esse tempo entre X tempo em 50 e 55, X tempo entre 60 e 65, X tempo entre 70 e 75. Quer uma cerveja mais leve, mais alcoólica? Eu favoreço a rampa de 60 a 65. Quer uma cerveja menos alcoólica, mais encorpada? Eu favoreço a rampa de 70 e 75. O que tem que existir entre elas é a inativação enzimática. Isso não tem negociação e isso precisa ser feito. Vamos então para o nosso terceiro processo de fabricação, nossa terceira etapa, que é a filtração ou clarificação do mosto. Uns chamam de filtração, outros chamam de clarificação, não importa. O que importa é que a gente vai limpar o nosso mosto, a gente vai clarificar o nosso mosto. O objetivo dessa etapa do processo é recircular o mosto utilizando o próprio bagaço que fica na parte inferior do caldeirão. Esse processo, quando vocês começarem, e nós vamos ver isso, ele começa com um mosto extremamente sujo, que não dá nem vontade de beber. Com o passar do tempo que a gente vai fazer esse processo, ele vai limpando, ele vai clarificando. Como é que funciona?
eu retiro o meu líquido pela parte de baixo do meu caldeirão e eu devolvo para cima da minha cama de bagaço usando uma escumadeira. Para quê? Para evitar que o mosto caia, faça um buraco e gere ali um canal preferencial. Então, esse processo basicamente é isso: é retirar o mosto pela parte de baixo e jogar o mosto para a parte de cima. Retirar da parte de baixo e jogar para a parte de cima. Esse processo contínuo vai fazendo com que as impurezas do grão sejam extraídas de baixo. Quando você joga para cima, aquela camada de bagaço, de casca, lembra lá do processo de moagem que eu falei, olha, o nosso processo de moagem, a casca tem que ficar preservada. A casca preservada vai ajudar vocês neste processo, que é o processo de clarificação. Quanto mais inteira, melhor essa filtragem. E aí vocês vão limpando o mosto, por incrível que pareça, no próprio bagaço. Vocês vão ver isso funcionando, é muito legal. Depois de uma meia hora, 40 minutos fazendo esse processo, vocês já vão ver resultado. E quando é que isso acaba? Né? Quando é que esse processo de clarificação acaba? Até que você veja que não está clarificando mais. Chega um momento que ele não vai limpar mais. Por quê? Porque todas as impurezas já ficaram retidas na parte de cima do bagaço. Todo caldeirão, toda tina, né, que vai fazer o processo de clarificação, tem que ter um elemento filtrante. Esse elemento filtrante pode ser ou uma bazuca, que é essa imagem que está em cima, que é esse conezinho. Isso é uma malha de aço toda furada. Isso vai servir como elemento filtrante. Ou um caldeirão, né, ou caldeirão com a bazuca, ou caldeirão com o fundo falso. Existe vantagem e desvantagem entre eles. Vamos lá. A vantagem da bazuca é o custo, a única. A vantagem do fundo falso é que você tem uma área de vazão do diâmetro do caldeirão. Então, o mosto ele vai ficar colocado em cima desse fundo falso. Então, toda a área do caldeirão ela vai servir como área de vazão para fazer filtração. Já a bazuca, ela tem uma área de vazão muito pequena. Então, o risco de entupimento é maior. Mas funciona? Opa! Funciona bem demais da conta até. Funciona muito bem. Só que, independente de ser com fundo falso ou com bazuca, tem cervejeiro que quer fazer o mosto utilizando a bazuca ou fundo falso. Não façam isso. O risco de entupimento vai ser muito grande, tá bom? Quando você termina de clarificar, né, que você viu que não está mais clarificando absolutamente nada e chegou no ponto final, isso a gente chama de mosto primário. Você vai pegar esse mosto primário, vai transferir esse mosto primário para o seu caldeirão de fervura, vai reservar, ou já vai começar a colocar para ferver, e depois você vai fazer o que a gente chama de lavar o bagaço. Você vai ter reservado uma quantidade de água quente, até 76 graus, e aí quando terminar o processo de transferência, você vai simplesmente pegar essa água a 76 graus e jogar por cima do seu bagaço. Essa água ela vai passar numa única vez por aquele bagaço e vai direto para para a sua tina, para a sua panela de fervura. O objetivo disso é extrair os açúcares que ainda estão retidos no bagaço. Porque você fez a mostura, tirou o mosto primário, aquele líquido açucarado, e fica retido ainda uma quantidade muito grande de açúcar. E essa quantidade de açúcar que fica retido no bagaço, vocês vão precisar para o seu mosto cervejeiro. Aquilo ali é açúcar que está ficando retido. Então a lavagem no bagaço, ela faz exatamente isso. Ela retira esses açúcares, não pode recircular, é uma passada só. Você retira aqueles açúcares do bagaço e joga eles para dentro do seu mosto cervejeiro. E agora vamos para o nosso quarto processo, que é o processo de fervura. A fervura ela leva, em média e na grande maioria
de todas as receitas, 1 hora, tá? Esse processo de fervura, ele inicia-se logo após a lavagem do bagaço. Então você fez o mosto, clarificou o mosto, lavou o bagaço, você vai pegar essa caldeira cheia e vai colocar para fervura. Tá? Quanto mais intensa essa fervura, melhor. Mas só toma cuidado para não ferver demais e evaporar demais. O processo de evaporação é mais ou menos 10% da caldeira cheia já está de excelente tamanho. Então, como a gente coloca, se a gente quer, por exemplo, 20 litros de processo final, se vai evaporar 10, você tem que mandar aí para dentro do seu caldeirão 23, 24, dependendo do teu fogão, 25, 26 litros. Tem uma perda no final do caldeirão, então manda 26, 25. Ah, Humberto, como é que eu vou saber isso? Com a prática, tá bom? Mas assim, a gente sempre manda mais mosto para dentro do caldeirão do que a gente vai obter de resultado final. E quais são os objetivos dessa fervura? Primeiro, vou esterilizar o mosto. Qualquer contaminação, qualquer bactéria que tenha nesse mosto, durante o processo de fervura, existe uma possibilidade muito grande dela morrer. A fervura vai chegar aí a 100 graus e a maioria delas não suporta essa temperatura. Evaporação da água excedente. Lembra? Acabei de falar. Você joga 26 para obter 20. Você vai concentrar o seu mosto. E aí isso evapora. Coagulação proteica. Vocês vão ter que parte daquela proteína que vocês extraíram lá do grão vai ser coagulado e vai decantar. Uma parte vai ficar derretida no seu mosto, até por conta de retenção de espuma, mas a outra parte a gente vai tirar. Durante o processo de fervura é onde a gente coloca a levedura, ou o lúpulo, desculpa. Durante o processo de fervura é onde a gente adiciona os lúpulos. Lembrando, lúpulos de amargor no início, lúpulos aromáticos no final. No amargor início, porque eu preciso isomerizar, eu preciso ter tempo e temperatura para transformar alfa-ácido em isoalfa-ácidos em substâncias amargas. E os lúpulos aromáticos vão para o final do processo de fervura para não volatilizar os óleos essenciais. E a evaporação de DMS. DMS é um defeito que pode dar na cerveja, que é gosto de cereal cozido. Lembra muito milho cozido, lembra muito brócolis cozido. Por quê? Porque vocês estão cozinhando o cereal, né? Malte de cevada. Cevada é um cereal. Então, isso vai evaporar durante o processo de fervura. Se você está eliminando este defeito com a evaporação, fica claro para vocês que o processo de fervura deve ser destampado? Por quê? Porque se vocês ferverem o mosto com a panela tampada, aquilo vai evaporar, vai bater na tampa da panela, vai condensar e vai cair de novo no seu mosto. E aí sim, vocês vão ter uma cerveja com gosto de milho. Tá? Então, durante o processo de fervura, é importante que o seu caldeirão esteja destampado. Senão, vocês vão voltar com o DMS que vocês evaporaram para dentro do seu mosto e eu garanto que vocês não querem isso. E, novamente, a fervura ela precisa ser intensa, mas controlada para evitar a evaporação excessiva. Se você está começando agora, viu que evaporou demais, pega a água, aquela água de galão, e adiciona, para vocês poderem ter um apronte, ter uma quantidade final de mosto adequada. Não deixa para o final. Ah, puta, evaporou demais, meu fogão, então pega e coloca água. Isso vai atrasar uns 5 minutinhos ali o processo de fervura, mas não tem problema. Quando termina o processo de fervura, a gente faz o que a gente chama de virpo. Esse virpo nada mais é do que um redemoinho. Você vai pegar a sua colher, vai fazer um redemoinho
no seu caldeirão, redemoinho intenso. Fez um redemoinho intenso, tira e aguarda 20 minutos. Para quê? Vocês vão ver, durante o processo de virpo, durante o processo de decantação, que quando você faz esse virpo, o mosto está de uma cor. Em 20 minutos, uma sujeira, são coisas que vocês não querem na sua cerveja, chamado trube, vai decantar no centro do caldeirão. Tá? Vai fazer o que tem naquela imagem de cima ali. Essa resina, polifenóis, proteína coagulada, um monte de tranqueira, mato de lúpulo, folha, massa verde, tem um monte de coisa que vocês não vão querer isso na cerveja de vocês. Então, o objetivo do Virpo é formar um cone no centro do caldeirão desse trube. Uns falam que é no sentido horário, outros falam que é no sentido horário, tanto faz, tá? Tanto faz. O importante é que seja rápido, consistente, para quê? Para juntar esse sedimento, juntar esse trube no centro do caldeirão, tá bom? E lembrando, terminou de fazer o virpo, tem que esperar, em média, 20 minutos. Para quê? Para isso decantar. E aí sim a gente abre a torneira e retira o mosto, deixando o trube no centro do caldeirão. A gente deve evitar ao máximo transferir trube para dentro do fermentador. Por quê? Primeiro que ele atrapalha o mosto, tá? Ele vai atrapalhar a fermentação. Ele vai envolver a levedura, o lúpulo vai envolver a levedura e não vai deixar que aquilo fermente de forma adequada. Então, primeiro, ele vai atrapalhar a sua fermentação, ela já vai ocorrer de uma forma inadequada. Altera as características da espuma por conta de ácidos graxos contidos no próprio mosto, tá? Então, esses ácidos graxos contidos nesse trube, que decantaram, se você passar ele para dentro da sua cerveja, ele vai atrapalhar a espuma, tá bom? Prejuízo no paladar, um amargor extremamente desagradável. Não é um amargor de IPA, é um amargor resinoso. E no dia do processo de fabricação, vocês vão experimentar isso. Eu sempre peço para todo mundo experimentar, que é para vocês poderem entender, se vocês jogarem aquilo para dentro do seu mosto, o que a sua cerveja vai se transformar. Não é um amargor agradável, é um amargor extremamente desagradável. Além do que, vocês vão ter uma cerveja mais turva por conta dos taninos também desse trube. Ou seja, passou trube para dentro do seu fermentador, a possibilidade de perder a sua cerveja é enorme. Enorme. Cervejas muito lupuladas, então, que o trube é extremamente grande, passou para o fermentador, já era. Não dá para tomar. Vamos então para a parte de resfriamento. Após a fervura do mosto, você precisa baixar a temperatura desse mosto o mais rápido possível. Tá? O mais rápido possível. Por quê? Existe risco de contaminação por conta da temperatura. E quanto mais tempo esse mosto demora quente, mais vocês perdem as substâncias aromáticas do lúpulo. Lembra que eu falei? Os óleos essenciais são voláteis. Se eles são voláteis, quanto mais tempo esse mosto quente, mais eles volatilizam. Então, é de extrema importância que vocês baixem a temperatura do mosto o mais rápido possível. O cervejeiro caseiro, ele usa basicamente ou um chiller de imersão ou um chiller de contrafluxo. O chiller de imersão é aquele que você coloca dentro do seu mosto, passa água ou gelada ou água em temperatura ambiente ali dentro. Isso vai fazer uma troca de calor e vai baixar a temperatura do seu mosto. O chiller de contrafluxo, ele entra, o nome já fala, contrafluxo. Ele entra mosto quente aqui, água aqui. Aqui dentro eles se cruzam por filetes e aí sai mosto gelado numa ponta e água quente na outra. Para 20 litros, não vejo necessidade de um trocador de calor.
tá? De placa. Eu acho desnecessário. Um chilezinho de 10 metros de alumínio já funciona muito bem. Já é, vocês vão ver isso funcionando e funciona muito bem. Porque um trocador de calor de placa, um chile de placa, vai custar 300, 400, 500 reais, dependendo da quantidade de placa. Então, é um investimento muito caro para, de repente, fazer 20 litros. Para 50, opa, para 50 já compensa. Para 1000, eita, 1000 litros tem que ter de qualquer jeito. Mas aí entra numa outra categoria de equipamento. Idealmente, o ideal é que você baixe da temperatura de fervura para a temperatura de inoculação da levedura, para a temperatura que ela vai trabalhar. Então, por exemplo, se você vai fermentar uma cerveja em 18 graus, o ideal é que você baixe essa temperatura para 18 graus. Se você vai fermentar uma lager, o ideal é que você baixe para 12. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Para você chegar ao seu mosto de 90 para 12, você vai ter que colocar água gelada dentro do seu chiller. E às vezes você não tem. Então, assim, ó, inicialmente, desencana. Baixou para 25, 28, tá excelente. Inocula a levedura. Não pode inocular acima de 30, porque vocês vão começar a matar a levedura, tá? Então, baixou de 30, olha, inicialmente já está excelente. Sua cerveja vai ficar maravilhosa, deliciosa. Se gerar um estrezinho aí de levedura e tudo mais, vai ser pouca coisa, tá? Não se preocupem. Baixou a temperatura até 25 graus, está de bom tamanho. Existe uma métrica que é o seguinte: da hora que você desligou o fogo, você solta o cronômetro. Fez o virpo, depois de quanto tempo? Tem que esperar 20 minutos. Decantou o virpo, resfriou o mosto, para o cronômetro e inocula a levedura. O ideal é que isso ocorra em, no máximo, 70 minutos. Por quê? Para evitar a contaminação e evitar a perda de substâncias aromáticas. Ah, Humberto, o meu foi em 75. Beleza? Reveja teu processo. Ah, o meu demorou 3 horas. Opa, para tudo que está errado. Tá? 3 horas é muito tempo. Então, o ideal é que isso ocorra em, no máximo, 70 minutos. Se for menos, perfeito, tá? Mais de 70 minutos, pouquinho, não tem problema. Muito mais, reveja o teu processo e altere, porque vocês estão aumentando a chance de contaminação e vocês estão perdendo o aroma de lúpulo. Vamos então para o nosso processo de fermentação, um dos processos mais importantes do processo de fabricação de cerveja. Bom, vamos lá. Após você baixar a temperatura do mosto até 25, 12, 18, enfim, não importa, você vai inocular a levedura. Você vai abrir um saquinho de levedura e vai jogar lá dentro. Antes de vocês jogarem esse saquinho de levedura, vocês precisam airar o mosto. Durante a fervura, todo o oxigênio contido nesse mosto, ele vai desaparecer por conta do processo de fervura. Bom, a levedura, nos seus estágios iniciais, ela precisa de oxigênio para uma boa formação de parede molecular, para uma boa multiplicação de levedura. Então, ela precisa de oxigênio. Como é que você vai airar o mosto? Airar nada mais é do que colocar ar. Mas o que a levedura precisa é de oxigênio, né? Só 22% do ar é oxigênio. Mas enfim, como é que funciona? A grande maioria vai colocar... O caldeirão está em cima do fogão, né? Só o fato de você abrir esse caldeirão, a torneira do caldeirão, e deixar o mosto cair dentro do balde, já aira. Você pode usar um aerador de mosto com uma pedra difusora. Aerador de mosto nada mais é do que uma bombinha de aquário com uma pedra difusora. Para quê? Para que as bolhas de ar sejam pequenas.
Quanto menores, melhor a incorporação de oxigênio dentro do teu mosto. Se você tiver um cilindro de oxigênio puro, porra, excelente. Só que isso é caro, tá? Isso é R$ 800 para fazer 20 litros em casa, não compensa. Ou você tem 2 baldes, você fica passando de um balde para o outro, de forma que aquilo seja airado. O método não importa. O que importa é que seja feito. Vocês precisam airar o mosto, querendo ou não. Se não tiver oxigênio suficiente no seu mosto cervejeiro, quando vocês inocularem a levedura, quando vocês colocarem a levedura, vocês vão ter um processo de fermentação arrastado e pode ser que nem fermente tudo que deveria fermentar. Então, após a aeração do mosto, a gente inocula a levedura. Existem ali, na parte de cima, algumas leveduras, as mais tradicionais. Tem levedura seca, tem levedura líquida, tem vantagem de uma, vantagem da outra. Não é o caso agora, nós estamos apenas começando o processo de aprendizagem. Tá? E o que é a fermentação? A fermentação, a levedura vai pegar aquele mosto, aquela série de ingredientes que tem ali dentro, vai metabolizar aquilo lá e vai transformar em gás carbônico, subprodutos de fermentação e álcool. O álcool, ninguém coloca álcool na cerveja. O álcool é gerado no processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, também é gerado CO2 e esse CO2 ele é expulso. Ele sai do teu balde pelo airlock. A gente vai ver o airlock também na parte prática do curso. Então, terminei, coloquei lá a minha levedura, eu tampo bem o balde, coloco o meu airlock e aí o processo de fermentação vai acontecer naturalmente. Quem vai fazer agora sim, de mosto, vai virar cerveja. Alguns subprodutos indesejáveis serão degradados ou expulsos durante o processo de fermentação e outros serão gerados. Por exemplo, ésteres, que são aqueles aromas frutados, florais, na cerveja de trigo, aquele aroma de banana, de cravo, aquilo são ésteres. Álcools superiores, que são os percussores dos ésteres, também serão gerados no processo de fermentação. Diacetil, gostinho de pipoca amanteigada. Na grande maioria das cervejas é um defeito seríssimo. Ele é gerado no processo de fermentação, mas ele também é degradado no processo de fermentação. A própria levedura absorve esse diacetil e desaparece com ele. E compostos sulfurosos. Você toma uma cerveja, você sente sua garganta queimar. Isso são compostos sulfurosos. Esses sim devem ser degradados. Muitas vezes eles acabam ficando, por incrível que pareça, por conta de uma fermentação inadequada. Então, assim, o processo de fermentação ele é extremamente importante. É na fermentação que o álcool é gerado, é na fermentação que os sabores são gerados, é na fermentação que alguns defeitos são degradados, é na fermentação que vai gerar CO2 suficiente para carbonatar a sua cerveja na garrafa, a gente vai ver a refermentação na garrafa. Então, o processo de fermentação é de extrema importância. Terminou o processo de fermentação, entra o processo de maturação da cerveja. Tá? O que é o processo de maturação? É uma lapidação, é um ajuste fino na sua cerveja. Tá bom? Para maturar, se você estiver usando baldinho, o ideal é que você tire a sua cerveja de um balde e passe para outro. Para quê? Para evitar que aquela cerveja permaneça muito tempo em contato com a levedura. Tá? E isso deve ser feito sem, pelo amor de Deus, sem aeração. A aeração a gente tem a aeração do mosto. A aeração da cerveja pronta, colocar oxigênio na cerveja pronta, significa oxidar a sua cerveja. E aí ela vai ficar com gosto oxidado, ela não estraga, mas ela fica com gosto oxidado. Então, terminou de fermentar, passa
esse líquido fermentado, essa cerveja, para um outro balde e neste balde você matura. Aí você pode usar uma mangueirinha na torneira, passando para o outro. Pode inclinar um pouquinho o balde. Para quê? Para essa inclinação de balde. A cerveja escorre pela parede e não vai aerar. O que você não pode fazer? Não pode aerar a cerveja pronta. Dá um jeito, inclina o balde, põe uma mangueirinha, enche de baixo para cima. Para quê? Para não oxidar a sua cerveja. Iniciou a maturação, que ela deve ser aí próxima de 0 grau. Ah, Humberto, minha geladeira só chega em 6 graus. Quanto mais próximo de zero, melhor. Essa temperatura de 0 grau vai clareando a sua cerveja, ela vai forçando uma decantação e ela vai clareando cada vez mais a sua cerveja. E um detalhe importante, lagers maturam por um tempo maior do que as ales. Então uma Pilsen, por exemplo, ela vai ter lá 20 dias de maturação. Uma ale vai ter 7 dias de maturação, 7, 10 dias de maturação. Não muito mais que isso, porque realmente não precisa. Mas as lagers maturam, na verdade lager vem do termo lagering, que é maturação a frio, e ela matura realmente por um tempo maior do que as ales. Terminou a maturação, então nós vamos para o nosso processo de invase. Antes de envasar, é extremamente importante, antes de engarrafar ou colocar no barril, é extremamente importante que vocês realimentem aquela levedura ainda ativa dentro da sua cerveja. Para quê? Para ela se multiplicar novamente, pegar aquela quantidade de açúcar que é o alimento dela e transformar em CO2, tá bom? Então, antes de envasar, você tem que realimentar a levedura. Isso vai fazer com que ela se propague dentro do seu barril ou dentro da sua garrafa. Num ambiente confinado, ela vai gerar CO2 e esse CO2 vai ser incorporado à sua cerveja e vai ficar retido lá. E aí, a grande maioria dos cervejeiros utilizam duas formas para fazer isso. Ou açúcar invertido líquido, que já está pronto, ou sachêzinho de açúcar. Existe uma quantidade em cada receita, tá? Para colocar, chegar numa determinada carbonatação adequada, mas em geral, esse sachêzinho de açúcar, você põe, corta um para 2 gramas, garrafa de 300 ml, ou põe 2 para a garrafa de 600 ou 500 ml, enche a garrafa e fecha. O açúcar invertido, você vai ter que misturar o açúcar invertido com o líquido. Você vai precisar, de repente, de um balde graduado. Para quê? Para misturar esse açúcar com o líquido. A gente vai ver isso no nosso curso prático. E aí você envasa. Então, o açúcar em sachê é mais prático. O açúcar invertido é melhor. Por quê? Porque a levedura não vai ter trabalho em converter esse açúcar. O açúcar que está em sachê, ele é cristalizado. Então, isso vai ter que ser dissolvido na água para depois a levedura poder consumir esse açúcar. Então, pode ser que a fermentação demore um pouquinho mais do que demoraria com o açúcar invertido. Novamente, durante o processo de invase, vocês também não podem aerar a sua cerveja. Porque se você colocar oxigênio nela, vai oxidar. E você não quer isso. Então, a gente vai usar também no curso essa válvula que está aí na parte de cima, que é uma válvula de enchimento. O que essa válvula faz? Você encaixa ela na sua garrafa e ela vai encher a garrafa de baixo para cima. Vai evitar que gere aquela espumação, vai evitar que a sua cerveja oxide. Tá? Se você pegar a sua garrafa, abrir a torneirinha, colocar de lado, também funciona. Pega uma mangueirinha, coloca no fundo da garrafa, também funciona. Mas o que importa é que você faça um invase da sua cerveja sem aerar a sua cerveja. Porque se você aerar, ela pode oxidar, Humberto? Não, ela vai oxidar. É 100% de certeza que ela vai oxidar. Então,
processo de invase, além das garrafas estarem sanitizadas e limpas, é lógico, não pode airar airar a sua cerveja. Então, tome muito cuidado com isso, para não airar a cerveja no processo de invase. E aí um capítulo à parte, não faz necessariamente parte do processo de fabricação, mas ele faz parte do processo como um todo, né, que é a sanitização. Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: são duas coisas distintas, tá? Limpeza e sanitização. Limpar é remoção de sujidade. É você tirar, remover sujeira. Sanitizar é você eliminar 99,9% das bactérias e aquele pequena quantidade que fica não causa nenhum problema de contaminação na sua cerveja. Então são duas coisas diferentes, tá? Uma é limpeza, tem que ser feita, que é remoção de sujidade, e a outra é a sanitização. Existem vários produtos e acessórios específicos para isso. Por exemplo, o Caliquim C272, ele é um detergente. Ele é um detergente alcalino. Então, para fazer limpeza de balde, limpeza de aço inox, ele funciona muito bem. E ele é um produto que não gera espuma. Então, vocês não vão ter problema de espumação. O S303, ele é um ácido peracético, fortemente usado inclusive na indústria. O ácido peracético, ele elimina realmente 99,9% das bactérias. Então, são dois produtos distintos. Um é para limpar, o outro é para sanitizar. Para sanitizar, vocês também podem usar o álcool 70. Tem que ser álcool 70. Não pode ser nem mais e nem menos do que essa concentração. O álcool 70 é um álcool sanitizante. É um produto, inclusive, hospitalar. Para lavar garrafa, vocês podem usar uma escovinha de lavar garrafa. Ela tem essa cerda, ela vai bater no fundo da garrafa, consegue lavar cantinho, por aí vai. Esse potinho vermelhinho é um sanitizador. Você enche ele com ácido peracético ou com álcool, tanto faz, e aí você encaixa a garrafa e você aperta. E ele borrifa o sanitizante no fundo da garrafa, escorre e cai novamente nele, você reaproveita esse sanitizante. Essa outra escovinha é uma escovinha de tubo, é uma escovinha que a gente usa para lavar tubo. Ela tem 1 metro de escova e aí você passa ela dentro de tubos. O S330 é um sanitizante clorado. Se você tem válvulas de enchimento, se você tem válvulas em inox, você pode pegar, fazer uma solução. Airlock, por exemplo, dentro disso aí, ele limpa pela parte de dentro completamente. Você deixa isso de molho, depois você pega com uma escovinha, enxágua, lava e sanitiza, tá? Porque ele está lavado. Ainda tem a necessidade de sanitizar ou com ácido peracético, que é o mais indicado, ou com álcool. E um borrifadorzinho. Com esses elementos, vocês acabam tendo tudo o que vocês precisam para sanitizar. Existem produtos que podem ser usados em itens e não. Por exemplo, ácido peracético não pode ser usado em alumínio. Então, para você sanitizar a panela, você borrifa álcool. Inox pode ser usado ácido peracético, então você borrifa álcool. No plástico, no balde plástico, pode usar tanto o Caliquim C272, como ácido peracético, como álcool. Então tem que pode usar qualquer um deles. Os baldes, quando vocês forem lavar, pelo amor de Deus, tira a torneirinha do balde. Tirou a torneirinha do balde, lava tudo, sanitiza tudo. Terminou de usar, lava tudo, sanitiza tudo. Quando for usar, já está lavado. Só pegar e sanitizar. Bate um alquinho, boca para baixo e já era, está sanitizado. Galera, é isso. Passei para vocês matéria-prima, processo, um pouquinho de sanitização. Guardem suas dúvidas. Lembra, anota, eu espero que vocês tenham anotado as suas dúvidas. Assistam o vídeo novamente, se for o caso. Anota suas dúvidas. E aí, no dia do curso, na parte prática, no dia da braçagem
na parte prática, a gente conversa novamente, a gente tira todas as suas dúvidas. Para quê? Para que vocês saiam sem dúvida, com tudo anotado, muito bem entendido, para começar a produzir a sua cerveja em casa, começar a produzir a sua cerveja artesanal. Agora, espero vocês no dia do curso e a gente se fala bastante lá tomando uma cerveja. Até!